Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um grupo de estudos. Hoje vamos avançar para o último texto, o último conto do capítulo 5 e iniciamos o capítulo 6. Se não me engano, sobre renúncia, um tema que está sempre muito presente nos caminhos da prática espiritual. Antes de nós adentrarmos ao nosso primeiro conto, vou comentar apenas sobre o nosso projeto Crescer. Em breve estarei lançando aqui junto com a Cami, que está comigo neste projeto, uma série de vídeos explicando melhor sobre como surgiu esse projeto, o que é, aliás, o Projeto Crescer e todas as comunidades que nós temos já criadas, mas que estarão sendo municiadas com os conteúdos. Neste atual momento, apenas a primeira comunidade do Projeto Crescer é que está ativa. É a comunidade da ação. Dentro da comunidade da ação, nós temos 10 práticas de yoga gravada todos os meses para você fazer no ritmo que mais se adequar ao seu processo, à sua própria prática e seu dia a dia. E também temos os momentos meditação. Todos os dias, das 6h30 às 7 horas da manhã, nos encontramos juntos numa chamada no meeting para aprofundarmos a nossa prática meditativa. Além de despertarmos da cama, despertamos também a consciência para o novo dia que se inicia, pelo menos de segunda a sexta. Se você quiser fazer parte, colaborar com o nosso projeto, o link para inscrição, adesão, está aqui embaixo, na descrição do vídeo e também nos comentários. Dito isso, vamos de início já para os nossos contos. E hoje, o primeiro conto, como já comentei, chama Na Caverna de um Tigre. Então, vamos lá. Só corrigindo aqui, vamos ver se eu falei certo, que vamos para o capítulo 6. Sim, vamos para o capítulo 6, depois deste conto. Então, página 155, para quem estiver acompanhando a leitura conosco. E aqui está, Na Caverna de um Tigre. Em certa ocasião, eu viajava sozinho em Taraibhavar, demandando as montanhas do Nepal. A caminho de Katmandu, capital do Nepal, eu caminhava de 32 a 48 quilômetros por dia. Posto o sol, fazia então uma fogueira, meditava e a seguir descansava. Me punha a caminhar de novo às 4 da madrugada seguinte e andava até às 10. Em seguida me sentava à beira d'água, debaixo de uma árvore, e assim passava a parte média do dia, voltando a viajar das 13h30 da tarde até às 7 horas da noite. Caminhava descalço, carregando um cobertor, uma pele de tigre e um pote de água. Numa tarde, por volta das 6 horas, me senti cansado e decidi cochilar um pouco numa caverna que ficava a uns 3 quilômetros da estrada mais próxima. Estendi o meu cobertor no chão da cavernazinha, porque me pareceu um pouco úmido. Assim que me deitei e fechei os olhos, arremeteram a mim 3 filhotinhos de tigre, que soltavam gritinhos e me arranhavam o corpo com as patas. Estavam com fome e acreditavam que eu fosse a mãe deles. Teriam quando muito de 12 a 15 dias de idade. Por alguns minutos ali fiquei a acarinhá-los. Quando me sentei, dei com a mãe deles, de pé na entrada da caverna. Primeiro receei que ela se precipitasse e me atacasse, mas logo um sentimento forte veio dentro de mim. Pensei, não tenho a menor intenção de fazer mal a esses filhotes. Se ela sair da entrada da caverna, eu partirei. Apanhei meu cobertor e o pote d'água. A mãe dos tigrinhos afastou-se da entrada, às recusas, e eu saí. A uns 15 metros da entrada, olhei para trás
e vi a tigresa entrar calmamente na caverna para se juntar aos filhotes. Tais experiências nos ajudam a controlar o medo. Lembrando que este capítulo, o capítulo 5, é sobre o medo. Ajudam a controlar o medo e a ter um vislumbre da unidade que existe entre os animais e nós. Os animais farejam com facilidade a violência e o medo. Tornam-se então ferozmente defensivos, mas quando ficam amigos dos homens, são muito protetores e de grande ajuda. Um ser humano pode despertar outro num momento de perigo, mas os animais raro o fazem. O sentido da autopreservação naturalmente é muito forte em todas as criaturas, mas os animais são amantes mais dedicados do que os seres humanos. A amizade deles merece confiança. É incondicional, ao passo que as relações entre pessoas são cheias de condições. Construímos muros em torno de nós mesmos e perdemos o contato com o nosso interior e depois com os outros. Recuperada a instintiva sensibilidade ao nosso relacionamento com os outros, podemos nos realizar sem muito esforço. Particularmente, eu tive uma infância num universo de fazenda, né? Algumas pessoas chamam de roça, né? E isso me trouxe uma proximidade bastante grande com os animais, com a natureza. E eu fico um pouco, não assustado, mas impressionado quando hoje, morando numa capital, ainda que esta capital, Florianópolis, tenha uma grande natureza em volta e que as crianças elas interagem com essa natureza, talvez não tenham tanto contato assim com animais quanto eu pude ter na minha experiência de infância e adolescência. Eu acho curioso o quanto as crianças não têm esse contato, não têm essa sintonia e criam uma espécie de medo em relação aos animais. E muitas vezes os pais incutem inclusive medo às crianças no contato com os bichinhos. Tirando, claro, aquelas situações que geraram um trauma nas crianças. Mas os seres animais, eles estão aqui para nos ensinar o amor. E aí, os pais, não sei, colocam medo nas crianças, algo que faz bastante mal. Numa oportunidade, um espírito, um mestre chinês estava nos ensinando como expandir o amor. Estava nos ensinando como amar. E a primeira orientação dele foi que a gente observasse as estrelas e aprendesse a contemplar e amar as estrelas. Porque é mais fácil. Uma que estão distante e não estabelecem nenhum tipo de conflito com a gente. Então é fácil essa apreciação. Depois que a gente passe a apreciar, contemplar e amar as plantas, as flores, as árvores, que ainda podem de algum modo estabelecer um conflito, né? Caso a gente, por exemplo, se machuque com um espinho ou algo nesse sentido, mas ela não interage num diálogo, não irá nos xingar, não irá ir contra aquilo que nós pensamos, pelo menos não diretamente no confronto de ideias. Podemos apreciar e amar as plantas, é um outro passo bastante fácil. Aí então passamos aos animais, que por sua vez já podem nos atacar, mas são muito afetivos, afetuosos. E principalmente aqueles animais
que são bebês, né? Cachorrinhos, gatinhos, tigrinhos, são muito lindos, muito fofos, trazem à tona esses sentimentos. Então é fácil também de aprender a amar os animais. E aí, por último, então, a gente chega aos nossos irmãos seres humanos, que já é um pouco mais desafiador, porque se encontra uma série de conflitos possíveis. Mas a gente aprendendo a amar incondicionalmente as estrelas e galgando esses degraus de plantas, animais, chegamos sim aos seres humanos. E é possível porque já existiram inúmeros mestres, mestras, e temos muitos exemplos deste amor incondicional manifesto aos seres humanos. Muitas vezes a gente está muito atrelado às condições para que os relacionamentos fluam e existam, e isso é real, né? Um relacionamento, ele é condicional 99% das vezes. Relacionamentos, eu digo, familiares, afetivos, laborais. Bom, um relacionamento de trabalho exige a condição de que nós estejamos juntos num mesmo projeto, numa mesma ideia, para que a relação se estabeleça. Mas o amor, ele transcende as relações. Eu posso amar independentemente de uma relação estar acontecendo. O amor dos mestres é tão profundo por nós, pelos seus tutelados discípulos, que independe inclusive da relação deles estarem próximos juntos, guiando este discípulo, esta discípula. E às vezes a gente não consegue manifestar isso em relação às nossas convivências e relacionamentos. A gente vê comumente, um relacionamento acabou e acabou também, inclusive, o carinho e o amor que se tinha. Por quê? Porque somos emocionalmente imaturos. E se há maturidade, a gente permanece amando independente da relação existir ou não. E aqui há uma foto do Swami Rama a caminho do Nepal. E assim nós encerramos. Assim nós encerramos o capítulo 5, que tratou sobre medo. E assim nós avançamos para o 6º capítulo. E para quem já nos acompanha há algum tempo, sabe que cada início de capítulo há um pequeno parágrafo. Então nós vamos a este parágrafo agora, na página 159. O caminho da renúncia, capítulo 6. O caminho da renúncia é o caminho do fio da navalha. Destina-se a poucos felizardos e não a todos. A desafeição e o conhecimento do eu real, do eu superior, são 2 importantes requisitos prévios desse caminho. Todos os caminhos espirituais, e na verdade todos os caminhos que nós escolhemos traçar pela vida, a renúncia está presente. Talvez no caminho espiritual a renúncia se faça mais ainda presente, uma vez que aquilo que precisamos renunciar são muitos aspectos do nosso ego. Em alguns outros caminhos de escolha pela vida, a gente também trabalha com a renúncia, mas não de forma tão incisiva. Por exemplo, se elejo trabalhar na área da saúde, implica necessariamente uma renúncia de muitas outras áreas. Então a renúncia, ela está sempre presente na nossa vida. Porém, no caminho espiritual, ela é um pouco mais profunda. Vamos então ao nosso primeiro conto do capítulo 6, chamado Todo o meu ser é
um olho. Visitei regularmente um Swami perto de Srinagar, num período de 2 anos. Eu o servia, mas ele nunca falava comigo e raro abria os olhos. Chamava-se Harion. Durante 2 anos inteiros não olhou uma única vez para mim. Um dia, eu disse ao meu mestre: estou farto daquele Swami. O mesmo é visitar e servir uma tora de madeira ou uma rocha. Não diga uma coisa dessas, revidou meu mestre. Talvez não dês tanto disso, mas ele realmente te vê. E como pode me ver? Seus olhos estão fechados, repliquei. Naquele dia, quando fui vê-lo, Harion sorriu e logo deu uma risadinha e em seguida disse: com que, então, sou uma tora de madeira ou uma rocha? Não sabes que minha alegria é tão grande que não tenho motivos para abrir os olhos? Por que eu haveria de abri-los se já estou com aquele que é a fonte da beleza e da glória? O gozo parcial que a maioria das pessoas procura já não me satisfaz. Por isso mantenha os olhos fechados. Terás de abrir o olho da tua mente para ver a beleza perene, pois a capacidade dos sentidos é limitada. Eles só percebem a beleza limitada aos objetos limitados. Senti-me inspirado por aquelas belas palavras. Depois disso, quando eu ia vê-lo, ele descerrava muito ligeiramente as pálpebras. E quando os olhos se abriam um pouquinho, dizia que o vinho transbordara da taça. Era até possível experimentar a alegria que fluía do interior. Ele murmurou o verso sânscrito, abre aspas, durante o que é noite para os outros, o iluminado se mantém vigil. E explicou: as melhores horas são as da noite, mas pouquíssimos sabem utilizar o valor e o silêncio. 3 categorias de pessoas permanecem acordadas à noite: o yogi, o bhogi e o rogi. O yogi é aquele que mantém o sadhana, a prática espiritual, o caminho do yoga, a prática do caminho do yogi. O bhogi, o bhoga. Quem é o bhogi é aquele que atua com bhoga, e bhoga é o prazer por sobre as questões mundanas. Um bhogi é aquele que se mantém, então, ativo e em contato com os prazeres das coisas do mundo. E o rogi é a pessoa doente, a pessoa enferma. Então são essas 3 pessoas que se mantêm acordadas à noite: o yogi, o bhogi e o rogi. O yogi desfruta a bem-aventurança na meditação. O bhogi frui os prazeres sensuais. E o rogi permanece acordado em razão da sua dor e da sua aflição. Os 3 se mantêm despertos, mas só se beneficia aquele que está em meditação. O bhogi experimenta uma alegria momentânea e, desejoso de expandi-la, repete a mesma experiência. Infelizmente, ela não pode ser expandida desse modo. Na meditação, a verdadeira alegria se expande em paz eterna. Cerrar os olhos inconscientemente, sem ter nenhum conteúdo na mente, é dormir. Cerrar os olhos conscientemente é uma parte da meditação. O yogi fecha os olhos e retira os sentidos das percepções sensoriais. Permanece livre dos contrários da dor e do prazer. Para ele, o fechar os olhos é abrir o olho interior. As pessoas comuns veem os objetos do mundo com a ajuda de 2 olhinhos, mas
saberão elas que todo o meu ser se transformou num olho só? Aqui está uma apresentação, um exemplo daquilo que Buda propõe no primeiro dos caminhos óctuplos, do caminho óctuplo, que é a compreensão correta. A compreensão correta se dá quando a gente consegue, a partir da nossa prática e esforço, abrir os olhos da nossa mente e enxergar a beleza manifesta em tudo que nos envolve, em tudo que nos cerca. Pois, se há realmente essa manifestação divina de forma onipresente em tudo, tudo carrega essa expressão de beleza. Compreender corretamente, ter a compreensão correta, a reta compreensão, é olhar e olhar por detrás das aparências, enxergar aquilo que anima, podemos dizer Deus que está em tudo. Isto é a fonte de enxergar e perceber toda a beleza. E podemos enxergar isso, inclusive com os olhos abertos, mas também de olhos cerrados. Estar em contato com essa fonte imensa e incomensurável de alegria, beleza, prazer e amor. A meditação é isso. É nós termos uma experiência com este campo amoroso. A melhor das definições para mim de meditação é esta. Meditação é uma experiência direta com Deus. Como seria se nós nos encontrássemos com Deus? Seria uma experiência amorosa? Raivosa? O quê? Profundamente amorosa. E essa experiência de união com o divino pode ser através de tudo, basta que a gente enxergue por detrás das aparências, não apenas com os nossos sentidos físicos, tocados geralmente por esses dois olhos, nossos sentidos sensoriais. É um treino. Tudo é treinável, inclusive o reconhecimento do divino. Muito bem, vamos lá ao nosso próximo conto chamado Minha Experiência com uma Dançarina. Bastas vezes me disse meu mestre: todo este mundo é um teatro de estudo. Não deves depender só de mim para te ensinar, deves aprender de tudo. E de uma feita me deu as seguintes instruções: agora, meu filho, vai para Darjeeling. Fora da cidade há uma ribeira, e na margem da ribeira uma área de cremação. Aconteça o que acontecer durante 41 dias, deverás fazer a sua sadhana, ou seja, a sua prática espiritual, que vou te ensinar. Por mais que tua mente tente te dissuadir de completar a sadhana, não saia do lugar. Muito bem, assenti. Muita gente tem medo de ficar num lugar como esse. Tem ideias esquisitas, mas isso não me fazia moça. Fui para lá e vivi numa pequena palhoça coberta de sapé, onde fiz fogo para cozinhar. Eu frequentava a universidade naquela época e estavas em plenas férias de verão, então pensei: é muito bom para mim passar as férias em sadhana. Segui as práticas que ele me ensinara durante 39 dias e nada aconteceu. Depois, alguns pensamentos vigorosos me acudiram ao espírito. Abre aspas para os pensamentos.
Estás fazendo uma tolice, gastando teu tempo num lugar solitário, inteiramente separado do mundo. Assim desperdiça o melhor período da tua mocidade. E dissera meu mestre: não te esqueças de que no 41º dia descobrirás em ti definitivamente alguns sintomas de melhoria. Não desistas antes disso. Não te deixes influenciar pelas sugestões da tua mente. Nada de tentações. Prometo, dissera eu. Porém, no 39º dia, minha mente ofereceu razão após razão contra o que eu estava fazendo. E então pensei: que diferença poderão fazer mais 2 dias? Não experimentastes nada depois de 39? Prometeste escrever a teus amigos e não lhe mandaste uma única carta. Estás vivendo entre os mortos. Que tipo de ensino é este? Por que haveria de querer teu mestre que fizesse isto? Ele não pode ser um bom mestre. E decidi ir embora. Derramei um balde cheio d'água sobre o fogo e destruí a choçazinha de sapé. A noite estava fria, de modo que me envolvi num xale de lã e guiei para a cidade. Eu estava descendo a rua principal quando ouvi tocarem alguns instrumentos musicais. Uma mulher cantava e dançava. O tema da música era: há muito pouco óleo no vaso da vida e a noite é vasta. Ela repetiu a frase várias vezes. Isso me deteve. O som da tabla é um instrumento de percussão indiana, uma espécie de tambor. O som da tabla parecia chamar-me. Que vergonha, que foi o que fizeste? Senti-me deprimido e refleti. Por que não completo os últimos 2 dias? Se eu voltar para junto do meu mestre, ele dirá: não completaste tua prática. Estás esperando o fruto antes que a planta tenha maturado. Por isso, desandei o caminho andando e continuei a minha sadhana nos 2 dias que faltavam. No 41º, o fruto da prática apareceu exatamente como ele predissera. Voltei então, mais uma vez à cidade, e me dirigi à casa da cantora. Era uma bela e famosa dançarina. Consideravam ela uma prostituta. Quando viu um jovem swami demandar-lhe a casa, ela gritou: detenha-vos, não venha aqui. Estás no lugar errado, um lugar como este não é para você. Mas continuei andando. Ela fechou a porta e ordenou a um criado, um homenzarrão vigoroso de fartos bigodes, que não me deixasse entrar. E ele me ordenou: para, jovem swami, este é o lugar errado para ti? Não, retruquei. Eu quero vê-la. Ela é como minha mãe. Me ajudou e eu lhe sou grato. Se ela não me tivesse alertado com o seu canto, eu não teria completado as minhas práticas. Teria falhado e ter-me-ia condenado e me sentiria culpado pelo resto da vida. Ouvindo isso, ela abriu a porta e eu disse: realmente, senhora, és como uma mãe para mim. Contei-lhe o que havia acontecido e conversamos durante algum tempo. Ela ouvira falar em meu mestre. Quando me levantei para sair, ela disse: prometo viver como vossa mãe de hoje em diante. Provarei que posso ser não só a vossa mãe, mas também mãe de muitos. Agora estou inspirada. No dia seguinte partiu para Varanasi, sede do saber na Índia, onde viveu num barco no Ganges. À noite desembarcava e cantava na praia. Milhares de pessoas costumavam rodeá-la, e escreveu em sua casa no barco: não me tomeis por um sadhu, eu era uma prostituta. Por favor, não toqueis meus pés. Nunca olhava diretamente para o rosto de ninguém. Quando alguém desejava falar-lhe, apenas dizia:
senta-te comigo e canta o nome de Deus. Se lhe perguntasseis, como vai? Ela responderia, Rama. E se lhe perguntasseis, precisa de alguma coisa? Posso fazer algo por ti? Ela responderia, Rama. E nada mais. Um belo dia, diante da imensidão de 5 ou 6 mil pessoas, ela anunciou, partirei amanhã bem cedo. Atirai, por favor, este corpo na água, onde será usado pelos peixes. Então se calou. No dia seguinte, se desatou do corpo. Quando chega o despertar, podemos transformar completamente nossas personalidades, nos libertando do passado. Alguns dos maiores sábios do mundo foram muito maus, como Saul, que ao depois se tornou São Paulo. De repente, o dia do despertar chegou para Saul no caminho de Damasco e a sua personalidade transformou-se. Valmiki, autor de Ramayana, um dos antigos poemas épicos da Índia, teve uma experiência semelhante. Não nos condenemos, por piores ou menores que julguemos ter sido, temos uma probabilidade de modificar a nossa personalidade. Um verdadeiro investigador sempre compreenderá a realidade e atingirá a liberdade de toda a servidão e de todos os sofrimentos. Em apenas um segundo, podemos nos iluminar. A sadhana, a prática espiritual, ela traz esse poder de ir aos poucos nos transformando. Dentro da jornada da meditação, o curso de meditação que ofereço, aliás, fica até a recomendação, tem aqui embaixo na descrição o link para o curso, caso você tenha interesse e vontade de aprender, de aprofundar nos temas da meditação e praticar junto comigo. Num dos módulos teóricos a gente fala como a meditação nos transforma. E é sim algo paulatino, algo de certa forma lento, mas é real, é progressivo e acontece. E de que modo é? Bom, falei agora há pouco que meditação é ter uma experiência direta com Deus. Podemos dizer que é ter uma experiência de amor. Quando somos tocados por este amor é a maior de todas as energias do universo. E isso vai nos influenciando desde um nível superficial até um nível mais profundo. E todo o nosso ser vai sendo transformado. Se a gente observa a vida de Saul, São Paulo, de Valmiki, um dos grandes escritores das epopeias indianas, e a história de tantos outros mestres, a gente percebe que eles também passaram por essas mesmas transformações. Claro, o que agencia, o que é razão dessa transformação, muitas vezes são distintos, mas passaram por essas transformações, sem dúvida. O considerado maior de todos os yogis de todos os tempos do Tibete, Milarepa. Nossa, a história de Milarepa é bastante profunda, e traz essa ideia de reconciliação e de transformação da própria personalidade. Segundo os contos e a história, Milarepa, que é considerado o maior de todos os yogis do Tibete, teve episódios que inclusive causou morte de algumas pessoas por raiva, por ira, através inclusive do uso do seu poder psíquico, seu poder de manipulação da natureza. E este é considerado o maior de todos os mestres. Claro que depois daquilo ali, deste episódio, ele aprofunda-se na sua prática até chegar a ter este título. Mas o fato é que
Todos nós, se olharmos ao nosso passado, e às vezes nem tanto ao passado de outras vidas, mas desta mesma, nós não somos, como se diz, flor que se cheire. Não há problema, né? A redenção, ela está aí para todos, este amor, ou como dizemos também, o sol brilha para todos. O que há de mais necessário na vida universal, e é o que existe, é o amor. E esse amor causa as transformações. Que nós nos empenhemos com disciplina a fazer a prática que nos comprometemos. Às vezes a gente acredita, né? Olha aqui, Swami Rama, nos seus relatos, Swami Rama, um grande Swami, um grande mestre, ainda assim foi tomado pela incerteza, pela dúvida, mesmo tendo praticado 39 dias, faltavam 2 para completar a sua sadhana, sua prática, e ainda assim ele foi tentado a sair, a deixar para trás. Se isso aconteceu com Swami Rama, pode ter certeza, acontecerá contigo, porque também acontece comigo, e aconteceu com Swami Rama. Tem dias que a gente não tem essa disposição. Nós somos suscetíveis aos movimentos de ondulação da natureza, à impermanência. Tudo nasce, cresce, tem o seu apogeu e depois decresce, morre, perece. A nossa mente também oscila entre vontade e preguiça, entre confiança, convicção e descrença. Mas que a gente observe isso de modo distanciado e consiga superar, porque é dessa forma que somos transformados. E essa transformação se dá a partir desse esforço, mas quando chega como ele trouxe aqui, num segundo, na frase final. Em apenas 1 segundo podemos nos iluminar. Após ter passado, sim, pelo esforço, pela disciplina e sadhana, ou seja, a prática. E aí está o nosso segundo conto. Vamos ver se avançamos mais um? Vamos mais um. Vai dar. O próximo conto, então, chama-se Transformação de um Assassino. O assassino aqui não é aquele que compila sinos de igrejas. Nossa, essa foi ruim, né? Mas enfim, vamos lá. Há 4 santuários bem conhecidos no Himalaia: Gangotri, Jamnotri, Kedranath e Badrinath. De junho a setembro, pessoas das cidades e das aldeias vão para as montanhas, onde passam 1 ou 2 meses. Essa antiga tradição da vida indiana é seguida até hoje. Encontram-se aspirantes de todos os tipos nos caminhos da serrania. Certa vez, durante uma peregrinação que eu fazia a esses santuários com 2 amigos meus, topei com um sadhu de 50 e alguns anos. Era de Banda, distrito de Uttar Pradesh. Muito humilde, calmo e sereno, se juntou ao nosso grupo. Evitava os caminhos usuais e tomava por atalhos que podia fazê-lo. À noite, ficamos numa caverna onde fizemos uma fogueira e principiamos a assar batatas. Era a única comida que tínhamos. O sadhu, que nada possuía, partilhou da nossa refeição. Todos rendemos graças antes de ingeri-la. As graças são: tudo isso é Brahma, oferecido por Brahma e tomado por Brahma. Tais afirmações são muito boas para manter a consciência de Deus. No correr da conversação, o sadhu nos contou a sua história. Quando ele tinha mais ou menos 18 anos, surgiu uma disputa de terras entre seu pai e outro proprietário da mesma aldeia. Seu pai foi assassinado pelos aldeões, movidos da inveja. Mal que cresce,
no seio do ego e se nutre do egoísmo e do apego. O rapaz estava na escola quando o pai foi assassinado. Ao voltar para casa, vingou o assassínio do pai matando 5 pessoas. Há pouco estava falando de Milarepa ainda, né? Em seguida, fugiu para as montanhas onde viveu aos pés dos yogis e sábios do Himalaia. Pela constante satsanga, satsanga é sanga comunidade, né? Vida conjunta, e sati vem de sati, é de verdade, aqueles que carregam a verdade, encontro com os mestres, vida junto aos mestres, e ao grupo de prática também chamado. Então, pela constante satsanga e visitando sadhus aqui e ali, tentou libertar-se do seu sentimento de culpa. Entrou a praticar uma austeridade e sempre se confessava aos sadhus com os quais vivia. Realizava uma vigorosa prática espiritual e tentava limpar as manchas da consciência. Por 36 anos, viveu nas montanhas e muitas vezes pensou em entregar-se à polícia. Nesse período de 36 anos, tornou-se muito conhecido em toda a região como Nagha Baba, o que não tem nada, nem mesmo uma tanga, é isso que significa. Em inúmeras ocasiões, durante suas discussões com outras pessoas, dizia abertamente ser um criminoso e descrevia o modo com que transformara o seu eu interior. Proclamava: sei que eu era um assassino, mas agora estou totalmente modificado. Uma mudança de coração dessa natureza vem descrita em muitos textos hindus, sufistas, cristãos e budistas. Continuamos a conversar com ele e finalmente chegamos à conclusão de que ele deveria entregar-se à polícia e apresentar-se perante o tribunal. Por isso, em lugar de ir conosco para os santuários, na manhã seguinte encetou a caminhada no rumo de sua antiga aldeia. Foi à estação de polícia e contou toda a história. Os policiais o prenderam e levaram-no à presença do juiz, mas este lhe perguntou: onde está o líbelo acusatório? Onde estão as acusações contra ele? A polícia narrou a história do crime cometido 36 anos antes, mas não havia pastas nem autos que atestassem os fatos. Depois de interrogá-lo e descobrir o que tinha feito e como vivera desde então, o juiz o absolveu e o sadhu voltou para o Himalaia. Explicam os criminologistas que todos os crimes são cometidos num estado específico de desequilíbrio. Concordo em que a lei deve seguir o seu curso, mas não haverá um meio de reformar e educar as pessoas que cometem crimes? As pessoas os cometem porque são doentes ou nós as compelimos a cometê-los. Ambos os aspectos devem ser cuidadosamente examinados. Apresentadas aos criminosos as práticas espirituais, podem ajudá-los a advertir-se da existência e dos direitos dos outros. Se o crime é visto como moléstia, deveríamos também tentar encontrar o modo de curá-la. Pensando na liberdade de que gozamos, meu coração vai a miúde para as pessoas encarceradas em todos os países do mundo. Que tragédia é isso? Em minha opinião, poderá criar-se uma atmosfera favorável ao autoaprimoramento e à autorreforma, a fim de nos ajudar esses nossos semelhantes. A humanidade ainda não está plenamente civilizada. Não há país no mundo que proporcione educação gratuita, assistência médica, igualdade e justiça perante a lei para todos os seus habitantes. Ainda temos de construir uma sociedade que proveja a essas necessidades essenciais de todos os seres humanos e crie uma atmosfera que lhes permita atingir o passo seguinte da civilização,
que ainda estamos aguardando. Nossa, este é um conto com temas muito profundos, sociais a serem debatidos, discutidos. Mas antes de adentrar a esse ponto, que talvez não seja nem um espaço para isso, vale a gente falar sobre a experiência deste sadhu. Talvez nós não recordemos, caso tenhamos tido ações semelhantes em outras experiências, em outras encarnações, ou ainda talvez não tenhamos tido essas ações, sejam coisas menos árduas de serem nos absolvidas. Mas ainda assim, qualquer que seja o nível dessas ações, a gente pode sim reconciliar-se com a nossa própria consciência. Primeiro, a partir da aceitação. Aceitação do fato. Este próprio Swami comentava abertamente sobre aquilo que havia feito. Então, havia uma constatação, uma aceitação de que de fato cometi isto, fiz isto. Mas também há a partir dali uma vontade de superar esta culpa, e o caminho que ele encontrou foi a partir da prática espiritual, na vivência com seres, com mestres que induzem o melhor do ser humano. Os mestres espirituais fazem isso. Nós chegamos à presença destes seres e o melhor de nós é saltado para fora. Este ambiente comunica o que há de melhor em nosso coração. E na medida em que vamos aperfeiçoando, trabalhando isso, nós vamos lidando melhor com tudo aquilo que cometemos de coisas não agradáveis, podemos até falar não boas. Isso vai ficando sobreposto pelo que vem, e o que vem é as nossas manifestações melhores. E aí depois entra todas essas questões sociais que daí o Swamirama traz. Através da educação e através do ambiente, do equilíbrio emocional que entra dentro do aspecto da educação. Educação entra tudo, né? Entra educação emocional, educação espiritual, educação de nossos instintos, educação social, educação sustentável. A educação ela é ampla, gigantesca, mas enfim, a partir de educação e a partir de um ambiente favorável, nós superamos quaisquer mazelas, quaisquer males. Agora, claro, a gente não olha para isso da forma como deveria. Os nossos presídios são completamente deturpados. Colocar ali é realmente uma penitência árdua a quem está. Não tem nenhuma vontade de recuperação daqueles seres que ali estão. Imagina se os presídios fossem escolas. E pior ainda, quando nós olhamos para nossas escolas, de fato, escolas, crianças estão ali e a gente visualiza aqueles ambientes que mais parecem presídios, feios, quadrados, que não instigam o melhor das pessoas, visam colocar em caixas. Enfim, isso é um tema mais profundo, mas é um tema que está muito atual e é um tema que nós nos debruçamos dentro do projeto Crescer. Esse projeto que comentei, que por enquanto está disponível apenas a primeira das comunidades, que é a comunidade da ação, a partir da prática da sadhana espiritual, a partir da meditação e do yoga, das práticas gravadas, que inclusive você pode fazer parte deste projeto, fazendo a sua inscrição, através do link que está aqui abaixo, na descrição do vídeo e também nos comentários irei deixar. Mas o Projeto Crescer, ele é muito mais do que isso. Ele visa ser um espaço físico, onde nós iremos trabalhar com os pilares de educação e sustentabilidade.
A educação abre um leque gigantesco, né? Mas trabalharemos sim com educação das práticas espirituais, educação emocional e educação de sustentabilidade com projetos de ação social. E você fazendo parte desse formato atual do Projeto Crescer, que é o formato das comunidades online, você já contribui com o projeto futuro de sede física. Uma parte do dinheiro é retirado, é guardado para que a gente possa fazer um investimento dessa nossa sede futura. Em breve eu vou lançar aqui um vídeo explicando mais sobre o Projeto Crescer, né? Falando sobre como surgiu, falando quais são os pilares de ações e também o que irá se desenrolar, qual é toda a nossa ideia. Enfim, agradeço muito pela sua companhia, pela sua presença neste estudo aqui comigo, que a gente possa continuar juntos em mais contos no futuro, na quarta-feira que vem. Agradeço muito a sua companhia, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.